Bom, por essa notícia quer dizer que aquele teste de RH com dinâmicas de grupo vai ficar cada vez mais escasso? As empresas estão optando até pela IA na hora de contratar? Olha, esse assunto ele é extremamente grave porque afeta diretamente a vida das pessoas, né? Então, é o mais extenso estudo já feito sobre essa dinâmica no momento daquela peneira, né? Dos currículos, dos candidatos. Estudo foi feito aí pela Universidade de Stanford com mais de 3,5 milhões de currículos e eles fizeram uma série de testes para testar essas hipóteses. Então, realmente, muitas empresas estão substituindo aquele processo tradicional, né? De recebimento dos currículos, análise dos pré-requisitos, seleção dos candidatos que vão para as fases posteriores, entrevistas, dinâmicas, etc, etc. Então, o problema não é utilizar a IA. O que eles descobriram ao longo do estudo é que como as empresas tendem a usar poucos modelos, ou seja, nós temos uma certa concentração no mercado, e aí os resultados ficam muito parecidos. Então, o que acontece? Se uma pessoa rejeitada na primeira tentativa, por mais que ela tente enviar o currículo para 4 empresas, 10 empresas, o resultado ele vai praticamente só se repetindo. Então, por isso que eles estão chamando, né, dessa monocultura algorítmica, né? Ou seja, fica todo mundo muito parecido. E eles testaram isso em 11 indústrias diferentes, ou seja, diferentes segmentos da economia, o que é uma coisa muito ruim, né? Você vai tendo essa hiperpadronização e vai ficando cada vez mais difícil para os candidatos. Então, assim, para fazer uma comparação com o mundo físico, imagina só que você tem diferentes empresas, você tem diferentes segmentos, mas em todas elas, se você tivesse o mesmo recrutador e por algum motivo ele não foi com a sua cara. Então, quer dizer, para o candidato fica muito difícil. Então, eles mostram ali que as pessoas estão tendo que mandar o currículo para mais empresas, elas estão tendo menos feedback, elas estão tendo muito mais dificuldade para chegar nessa etapa da conversa, de ter algum tipo de interação com o ser humano, porque ali ela poderia ter mais elementos, né, para saber o que ela precisa calibrar, o que não deu certo, ou eventualmente o que faltou, né? Então, quer dizer, é um sistema muito mais produtivo, muito mais rápido, pode ser chamado de eficiente do ponto de vista de recursos, mas talvez ele não seja tão eficaz na hora de fazer esse match, né, entre candidato, a empresa e até mesmo a cultura da empresa, né? Exato. E você usou a palavra calibrar. Esse é mais um exemplo, Arthur, de que a IA veio para ficar, obviamente, né? Não tem como a gente voltar atrás, mas que não dá para a gente, neste momento, simplesmente entregar tudo para a IA e achar que ela vai resolver da melhor forma, né? As tecnologias, elas estão em desenvolvimento. Perfeito, é por isso que o comparativo que eu faço imagine só, se você tivesse a pessoa mais inteligente, com a maior memória, com o maior arcabouço de conhecimento do mundo, e ela acabou de chegar para trabalhar numa determinada empresa. Mesmo se fosse uma pessoa com todos esses atributos e ela nada soubesse da empresa, porque ela é uma recém-chegada, não dá para imaginar que ela seria muito impactante ou que ela teria a máxima performance no primeiro dia. Então, isso vale para pessoas e vale também para IA, né? Essa pessoa, por mais capaz que fosse, ela precisa se aclimatar, ela precisa entender o que precisa ser feito, qual é a estratégia, quais são as entrelinhas, como é que as coisas funcionam naquele ambiente, como é que são as relações. Então, imagine se isso é muito difícil para uma pessoa, que dirá para uma inteligência artificial que não tem, por mais capacidade que ela tenha em alguns domínios, né, em algumas áreas do conhecimento, ela é muito veloz, ela tem memória praticamente infinita, etc, etc. Mas imagine o quanto que é difícil para a IA, que não tem tantos elementos de empatia, de percepção, tantas sutilezas, tantas subjetividades, que são essenciais em qualquer ambiente de trabalho. Então, a IA ela precisa de ajuda, né? Ela precisa ser calibrada, ela precisa de inputs para que ela possa funcionar melhor. Mas eu diria que esse debate levantado pela Stanford, ela vai para além disso, né? Ela nos leva para uma região híbrida,
né? Que quer dizer, a IA, talvez ela nunca vai ser capaz de fazer isso absolutamente de ponta a ponta. Ou, se ela fizer isso, a organização está assumindo alguns pontos que podem ser negativos, né? Ou seja, fazer tudo de forma manual, fazer todo o processo com humanos, que é o que nós tínhamos até então, pode ser muito moroso, pode levar muito tempo, as pessoas podem ter outros tipos de dificuldade. Agora nós chegamos nesse outro extremo, em que a IA está fazendo, talvez, coisas demais, ou numa época em que ela ainda vai precisar se desenvolver muito mais para conseguir reduzir esses gaps que ficaram claros nesse estudo. Eu gostei que você falou, a IA precisa de ajuda, porque normalmente a gente fala, não, o ser humano precisa da ajuda da IA, como se a IA fosse resolver o universo, né? E a gente está realmente caminhando, eu acho que, para um modelo híbrido, como você trouxe. E você também disse logo no começo da entrevista, Arthur, que realmente esse é um assunto que impacta a vida de muitas pessoas. Porque quando a gente fala de emprego, né, de começar uma carreira ou de migrar, fazer uma transição, enfim, é muito importante. E as qualidades humanas, elas são insubstituíveis, né? Eu falo que no mercado de trabalho, é uma frase, para mim, é muito falsa, que é ninguém é substituível. Na verdade, ninguém é substituível, porque cada talento é um talento, né? Cada um tem a sua forma de produzir, de trabalhar e de entregar o resultado. Nesse sentido, será que o caminho realmente é a gente, por mais que seja moroso, como você disse, talvez até mais caro, um processo com humanos, a gente dar um passo atrás, hein, e falar, não, vamos olhar realmente cada candidato no olho no olho? Eu acho que vai ser caso a caso, né? Então, como você também colocou anteriormente, a chegada da IA é inevitável. Então, me parece que nessas etapas iniciais, ela será, sim, cada vez mais utilizada. E o que o estudo está mostrando não é que ela não funciona, né? Ou seja, que nós precisamos eliminá-la, mas que esses pontos fortes e fracos, eles precisam ser reconhecidos, eles precisam ser contornados. Então, o estudo mostra, né, que se todo mundo estiver usando a mesma ferramenta e com pouca personalização, os resultados eles vão ficar muito óbvios, eles vão ficar sem qualquer tipo de diversidade, né? Então, isso vai, assim, tá muito parecido com outros estudos que estão saindo agora, mostrando que, por exemplo, a redação feita pela IA, os textos também são muito parecidos, mesmo entre os diferentes modelos, né? Então, eu acho que teremos que, em alguns casos, sim, dar um passo atrás, especialmente a partir de um ponto da jornada ali de seleção em diante, e tomar muito cuidado com esses vieses, com essas simplificações da realidade que podem acontecer em etapas iniciais. Eu mesmo conheço situações em que a pessoa conseguiu identificar isso, que ela submeteu o currículo para várias empresas, teve respostas parecidas e conseguiu perceber, peraí, mas será que toda essa avaliação não está sendo feita por IA? E o que ela fez foi, ela adaptou determinados elementos, e veja que eu estou falando aqui a adaptação do candidato e do seu currículo, simplesmente na forma como apresentava a sua trajetória. E aí, na próxima rodada de submissões, os resultados foram completamente diferentes, ou seja, a hipótese era exatamente essa. Imagine só que era a mesma pessoa, o mesmo currículo, o que ela decidiu fazer foi, e se eu apresentar isso daqui de uma forma um pouco diferente? E o resultado foi completamente diferente, né? Então imagine só, se a pessoa tivesse se desanimado, se ela tivesse chegado à conclusão que o problema era ela conseguiu identificar, né, que era um sistema de inteligência artificial e que, portanto, de repente aquela abordagem não estava funcionando. Por isso que eu vou voltar um pouco naquela comparação com o mundo real. Imagine se todas as empresas estivessem usando o mesmo recrutador, também seria um problema, né? Uhum. E se a empresa não tivesse percebido que essa pessoa tem lá determinados até preconceitos ou vieses ou um jeito de olhar o mundo, né? Pois é, são novos tempos, novos desafios que demandam ajustes e a gente vai acompanhando, contando sempre com a sua análise. Arthur, muito obrigada, viu? Uma boa tarde, até a próxima. Obrigado igualmente, até a próxima. Até.